Na aula de hoje, então, nós vamos começar com a correção das atividades da aula passada. Então, nós começamos pelo questionário, onde nós temos um exercício bem grande, né, que vocês devem ter encontrado dificuldade, porque ele traz essa poluição visual. Porém, ele é muito simples de ser realizado, tá? Ele traz um exercício bom de interpretação. Então, o que ele apresenta? Primeiro, ele apresenta um quadro com os dados extraídos da contabilidade de custos da indústria campestre. E nesse primeiro quadro, ele fala sobre os custos indiretos de fabricação, tá? Lista os custos, os seus respectivos valores e como que é para ser realizada a base de rateio de cada custo. Depois, no segundo quadro, ele apresenta então a distribuição das bases de rateio por departamento. Então, aqui ele traz os subsídios para fazer o rateio, tá? Observem que no final ele pergunta, considerando exclusivamente os dados acima, o valor rateado de força e luz para o departamento de cirurgia em reais foi, ou seja, ele não quer que a gente calcule todo o custo, ele não quer que a gente calcule o rateio, os valores para todos os departamentos, ele está pedindo apenas um custo, o de força e luz, para o único departamento de siderurgia. Então, o que a gente vai precisar? A única coisa que a gente vai utilizar desse primeiro quadro é esta conta aqui, né? Força e luz, 12.500 e a base de rateio, área ocupada. Então, vou pegar este valor aqui e vou transpor aqui esses dados que eu vou precisar. Depois do segundo quadro, a única coisa que a gente vai precisar aqui vai ser a área ocupada pela siderurgia e a área total, tá? Com esses valores eu vou resolver o exercício. Então, nós temos a quantidade que nós precisamos fazer o rateio, é os 12.500, né? Temos ali que a base de rateio será a área ocupada, daí temos a área ocupada pela siderurgia e a área ocupada total. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3. Então, 12.500 é o custo total de energia elétrica, né, em todos os 500 metros quadrados, que é um total aqui. Eu quero saber esse custo para 160 metros quadrados. Então, eu vou fazer a regra de 3, ou seja, x vai ser igual a 12.500 vezes 160, que está aqui, divididos, então, por 500. Então, o x vai ser igual a 4.000, certo? Bem simples, né? A resolução dele é muito simples. O que complica mesmo é esse excesso de informações, né? Depois que a gente separa, então, que é só essas informações que a gente necessita, ele fica simples, né? Depois nós vamos para o próximo. No esquema básico de contabilidade de custos, os custos diretos não são apropriados diretamente aos bens ou aos serviços. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque os custos diretos, eles são apropriados diretamente aos bens ou aos serviços. Depois, ainda sobre o processo básico de contabilidade, ele pede, então, as etapas, né? E daí dá, letra A, separar o custo das receitas? Não, né? Separar o custo das despesas. Letra B, separar os custos indiretos? Não, primeiro eu tenho que verificar, separar os custos das despesas, depois eu vou separar os custos indiretos. Letra C, separar os custos das despesas, ok. Apropriar os custos fixos e ratear os indiretos? Não, né? É apropriar os custos diretos e ratear os indiretos. Letra D, separar os custos das despesas, apropriar os custos diretos e ratear os indiretos. Essa está correta. Letra E, separar os custos das despesas, apropriar os custos diretos e ratear as despesas. Não, né? Ratear os custos indiretos. Bom, daí a próxima, né, devem ser classificados como custo de produção os itens: honorários da diretoria, despesa, fretes, despesa, seguros da fábrica, sim, é custo, então não é essa. Seguros da área de produção, custos, ok. Material direto, custos, ok. Letra C, matéria-prima, custos. Telefone é despesa, salário da administração, despesa.
Letra D, salário da administração é despesa, material direto, custos e perdas. Então, também não. Letra E, matéria-prima, custos, mão de obra, custos, honorários da diretoria, despesas. Então, é letra B mesmo. A próxima. Devem ser contabilizados como despesas os itens. Agora, eu quero saber as despesas. Letra A, matéria-prima e custos, seguro da fábrica, custos, frete e despesa. Então, não. Seguros da área de produção, custos, material direto, custos. Letra C, matéria-prima, custos, mão de obra, custos, salário da administração, despesa. Letra D, honorários da diretoria, material é despesa, material direto é custos, telefone despesa. Também não. E letra E, honorários da diretoria e fretes nas vendas. Este sim, só tem despesas. Aí depois, por fim, né, nós temos o questionário, onde dá 3 sentenças, né? A primeira sentença, os recursos que compõem o custo de produção são alocados diretamente aos produtos, né? Verdadeiro, né? Seria verdadeiro ou falso esta? Seria falso, né? Porque os recursos que compõem o custo de produção, não, né? O que é alocado diretamente aos produtos seria os custos diretos de produção, tá? Não posso dizer de forma genérica. Então, essa aqui está errada. A segunda. A primeira etapa do processo básico da contabilidade de custos consiste na separação entre custos e receitas do período. Não, é custos e despesas do período. Então, também está errada. A terceira. Custos e despesas incorridos num período só irão integralmente para o resultado desse mesmo período, caso toda a produção elaborada seja vendida e não haja estoques finais. Ok, esse sim está correto, né? A gente lembra então das bolinhas aquelas, né? Então, somente vai para o resultado os custos e despesas de um período se toda a produção elaborada for vendida sem haver estoques finais. Então, estão corretas apenas a terceira. Aí nós vamos para a atividade prática, né? Essa atividade prática é muito boa. Ela traz, então, 2 produtos, A e B. Diz que o produto A tem uma produção em vendas de 12.000 unidades e do produto B 4.000 unidades. E os custos indiretos, então, no valor de 500.000. Aí ele traz os custos diretos por unidade. Então, aqui nós temos os indiretos, o volume de produção e aqui os custos diretos de material e de mão de obra. Tá? Observem que isso aqui são custos unitários, ó, diretos por unidade. E daí pede-se calcular o valor dos custos indiretos de produção de cada produto, utilizando o custo de mão de obra direta como base de rateio. Observe de novo que ele dá várias informações, mas ele só pede o custo indireto, o rateio do custo indireto de produção. Ele não pede o custo total. Então, vamos lá. Nós temos, então, esse valor de material direto que nós não vamos utilizar. Então, deixa ele reservadinho ali. Né? Por quê? Porque eu quero só o custo indireto de produção e a base de rateio é o custo da mão de obra direta. Então, a base de rateio eu vou ter que trabalhar ela, porque eu tenho aqui o custo unitário. Então, eu preciso do custo referente ao período. Então, eu vou multiplicar o custo unitário por 12.000, que é o volume produzido. Vai dar 120. Mesma coisa para o produto B. Vou pegar o custo unitário e vou multiplicar pelo volume produzido. Vai dar 24.000. E o total da mão de obra direta vai dar 144.000. Como que a gente calcula o percentual de rateio? Então, 144.000 é o total da mão de obra direta, vai ser 100%, tá? E eu vou localizar, então, o percentual para o produto A e para o produto B. Como que eu calculo esse percentual? Eu vou pegar os 120.000 da mão de obra direta e vou dividir pelo total, 144.000. Então, vou chegar nos 83,33%. Mesma coisa para o B. Vou pegar os 24.000 do B e vou dividir pelo total, que é os 144.000. Vai dar 16,67%. Observem que
a soma dos dois percentuais tem que fechar em 100%, né? Aqui daria 16,666, eu arredondo para 67 para fechar os 100%, tá? Aí eu vou pegar aqueles 500 mil de custos indiretos e vou dividir entre o produto A e o produto B de acordo com esses percentuais. Como que eu faço essa divisão? Apenas aplicando o percentual sobre os 500 mil. Então, 500 mil vezes 83,33 vai dar 416,650. Da mesma forma, o produto B, 500 mil vezes 16,67% vai dar 83,350 mil. Essas aqui são as respostas, certo?